No final do capítulo 16 do Apocalipse, todo capítulo 17, todo capítulo 18, início do capítulo 19, nós vemos a descrição do juízo de Deus sobre a grande Babilónia, ou seja, a grande prostituta, que é aqui vista como a mulher montada na besta. Tudo isto é muito estranho para quem não conhece toda a revelação bíblica. Isto pode gerar muita confusão, muita especulação. Obviamente vemos aqui uma parte, é uma interpretação que deve levar a um aspecto simbólico, vemos ver aqui alguns simbolismos, mas também realidades sobre aquilo que vai acontecer neste juízo de Deus sobre essa mulher que é vista a mulher que gera o adultério, que gera a fornicação. Ela é conhecida como a mulher que estava embriagada, que tem uma taça nas suas mãos. Enfim, diz o texto que veio um dos 7 anjos, capítulo 17, versículo 1, os 7 anjos que tinham as 7 taças, um deles, obviamente, durante este derramar da ira de Deus. Então um dos anjos diz, vem, falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfémia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Isto, atenção, a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Já vimos que é o anticristo. Portanto, esta mulher está sentada sobre o anticristo, está ligada a ele. Ela domina, por assim dizer, o anticristo. Versículo 4, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilónia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, diz João, maravilhei-me. A ideia aqui é espantei-me. Fiquei completamente tocado com essa visão impressionante, diz, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então esta mulher montada na besta, é este mistério da grande Babilónia, ela é aqui tipificada como a grande prostituta. Ela simboliza todo esse grande poder religioso corrompido pela riqueza e que ao longo dos séculos tem corrompido as nações do mundo. Ou seja, é uma adulteração de valores espirituais, mas que são comprometidos por valores materiais, uma mistura que não deveria existir, como nós sabemos, mas que essa mulher vai patrocinando, vai alimentando ao longo destes séculos. Isso se manifesta através das abominações aos olhos de Deus, obviamente. Isso é abominável, é aquilo que é chamado uma imundícia espiritual. E vemos também que essa mulher, esse sistema religioso, é responsável pela morte de milhões de filhos de Deus ao longo da história. Essa besta com os 10 chifres, obviamente é o anticristo, e são os 10 reinos que ele irá dominar. Vai, no entanto, no final da história, vai se voltar contra a mulher e vai destruí-la e saqueá-la por completo. Diz no versículo 6, os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Então, esta ideia de uma Babilónia, como aqui é chamada, uma Babilónia física sentada sobre 7 montes, ela é, obviamente, metafórica, mas ela revela uma cidade, porque diz também que esta mulher representa uma cidade que está sentada em 7 colinas. Obviamente que esta ideia é física, porque existe uma cidade
onde está montado um sistema religioso terrível, extremamente perverso, que nós iremos estudar mais tarde. Portanto, há um lugar físico, de facto, que irá ser destruído, irá ser julgado por Deus, mas também este lugar nos fala numa linguagem metafórica sobre algo, um sistema do qual o povo de Deus é convocado a sair. O Senhor diz: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Ou seja, é um sistema religioso perverso, maligno, blasfemo, que perverte, que adultera a palavra de Deus. Ora, se ele é um sistema que adultera a palavra de Deus, é porque ele já esteve ligado à palavra de Deus. É um sistema religioso que começou bem, por assim dizer, mas foi-se adulterando ao longo do tempo, foi-se misturando com o paganismo, como nós iremos estudar com mais pormenor. É um sistema que inicialmente tinha, de facto, a presença de Deus, mas agora com o seu compromisso, com o seu adultério espiritual, com o paganismo vindo da Babilónia, vindo do Egito, vindo da antiga Grécia, agora há um casamento imoral entre o paganismo e o cristianismo. Então todo esse sistema que até hoje existe e que é bem visível diante dos nossos olhos e que irá conjugar todas as crenças, será liderado por esta mulher sobre a besta, e que obviamente é tão perverso que o Senhor apela ao seu povo: sai dela, sai desse sistema religioso, porque os meus filhos não têm nada a ver com esse sistema que está condenado à destruição. Diz a palavra que num só dia toda essa grande Babilónia, todo esse grande sistema irá cair. Portanto, num só dia, diz Apocalipse, virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Esse sistema se acha no direito de dominar o coração e a mente das pessoas. E assim é em muitos casos. Mas ele será destruído por alguém que ainda é mais forte. É o Senhor Deus, Deus forte, que julga e que vai destruir todo esse sistema. Esse sistema religioso, ao longo dos séculos, nós iremos mostrar alguns exemplos, é responsável pela morte, pelo assassinato, pelo martírio de inúmeros filhos de Deus, de crentes, ao longo da história. É por isso mesmo que quando esse sistema religioso que perseguiu os crentes for destruído, haverá grande alegria nos céus entre os salvos, entre aqueles que já estão na presença de Deus. Diz o texto: alegra-te sobre ela, ou seja, sobre a Babilónia destruída, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Quando Estevão foi martirizado lá em Jerusalém, ele sabia que aquele sofrimento era temporário. Ele conhecia as palavras do Senhor Jesus, quando ele disse: não temais aqueles que podem matar o corpo, mas temei antes aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Ou seja, Deus permite que o seu povo passe pelas aflições, pelo sofrimento, pela própria morte, mas um dia ele vai vingar a nossa causa. Cada gota de sangue não ficará sem resposta. E a terra está repleta do sangue dos mártires. Milhões foram mortos ao longo da história pela sua fidelidade à palavra de Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Então Deus vai trazer vingança sobre esse sistema perverso, sobre essa grande Babilónia. E por isso os céus, os santos apóstolos, os profetas se irão alegrar, porque a vingança de Deus está sendo executada. E diz a palavra: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Justos e verdadeiros são os teus juízos, porque Deus, diz daqui, julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos.
qualquer servo de Deus que sofre por causa da sua fé, ele não tem direito de se vingar. Ele tem que, como o Senhor Jesus Cristo, o nosso Mestre, orar por aqueles que nos perseguem, que nos maltratam. Mas ele sabe que um dia o Senhor irá julgar a sua causa. Então, quem é esta mulher? Quem será esta grande prostituta? De Apocalipse 17 e 18. Diz-nos aqui que ela está sentada sobre 7 colinas. Sem perder muito tempo com isto, há muitas cidades que estão sentadas ou têm 7 montes à sua volta. Lisboa é uma delas. Mas nenhuma delas pode-se identificar, porque há outras características que vão riscando outras do mapa, por assim dizer, e que vão concentrar numa só cidade, e que, por incrível que pareça, toda essa cidade chamada Roma, como é obviamente natural vocês já terem entendido, todo esse sistema nasce de Roma, é alimentado ao longo de séculos por Roma, e continua ainda a existir até os dias de hoje, mas se concentra porque naquela parte antiga da cidade de Roma há 7 colinas. Há de facto 7 pequenas montanhas onde a antiga cidade de Roma, nos dias de João, é portanto que nós temos que ver que aquilo que João falava e descreve era algo visível nos seus dias. Há situações que hoje podem ser muito diferentes, até situações geográficas, mas nós vemos que naqueles dias, para que as pessoas entendessem e logo identificassem qual era a cidade que estava sobre 7 colinas, logo qualquer cidadão pensaria Roma. Essa é a cidade que está sentada sobre as colinas. Mas estas colinas também simbolizam reis. Ou seja, reinos ou reis, autoridades. Há muita literatura da antiguidade, daqueles dias, que tem referências às 7 colinas de Roma. Lá está, por isso os leitores deste livro do Apocalipse, naquela altura, não tinham dúvidas. Não era São Francisco, não era Lisboa, não era Jerusalém, não era a Babilónia, lá do Iraque atual, mas era obviamente porque a literatura logo indicava que a nova Babilónia era agora Roma. Era nesse antigo núcleo da Roma antiga, que hoje é a Roma arqueológica, que nós vemos essas 7 colinas, lá na margem esquerda do rio Tibre. Por isso mesmo, havia até um festival naquela altura, que era o chamado Septomontium, que era exatamente um festival dedicado a essas 7 colinas sobre as quais a cidade de Roma estava edificada. É muito interessante que isto é incrível, nada acontece por acaso. Sabe que o livro do Apocalipse foi escrito entre o ano 90 e o ano 95 depois de Cristo. Isto causa confusão a muita gente por aí, os chamados os preteristas, não é? Que inventaram essa fantasia de que todos estes juízos já se concretizaram no ano 70 com a destruição da cidade santa de Jerusalém pelo general Tito. Essas fantasias que eles inventam e que não têm pés nem cabeça, porque tudo isto que a gente lê aqui do Apocalipse, todas essas tragédias, nunca aconteceram ainda. Essas pessoas que inventaram essas teologias, que são modernas, aliás, são recentes, porque isso nunca coube na cabeça de ninguém. Sempre os profetas, os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores sempre viam isto como algo futuro. Quando algumas daquelas coisas eles interpretavam como estando acontecendo nos seus dias. Obviamente, quando os reformadores, alguns deles foram queimados vivos pela Inquisição Católica, pelo Papado de Roma, eles achavam que Apocalipse já estava a acontecer nos seus dias, que a besta era o Papa. E o anticristo era o Papa. Eles tinham razões para pensar assim. Eu também o faria, obviamente. Afinal, era o sistema papal que estava a perseguir a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Todo esse sistema, a Babilónia, Roma, estava em cima da igreja, perseguindo a igreja, gerando milhões de vítimas. Então, para eles, o Apocalipse era já naqueles dias, mas mal eles sabiam que ainda havia muita coisa para acontecer no futuro. Agora, pensar que isso aconteceu no ano 70, isso é ridículo. Não tem nada a ver. E por isso, alguns inventam, torcem
a história, é muito importante que nós estudemos a história. O nosso principal meio de informação são as Sagradas Escrituras. Esse é o principal, é o filé mignon. Daí acho que não há discussão. A forma como interpretamos aí já é outra história, não é? Mas também é importante que nós estudemos a história, porque ela se vai complementar, ela vai, obviamente, confirmar aquilo que a revelação bíblica nos traz. A Bíblia não é um livro de história, mas toda a história que ali é narrada, e é muita, é confirmada, e vemos, por exemplo, Flávio Josefo, o grande historiador judeu daquela época. Hoje ele é considerado como a principal referência, e tudo aquilo que ele disse, escreveu nas suas famosas obras, hoje está completamente a ser confirmado pela arqueologia, por outras referências paralelas de historiadores daquela época. Agora veja, voltando ao ponto da questão, o Apocalipse foi escrito depois da destruição de Jerusalém. Foi na época de uma das grandes perseguições à Igreja. Houve 10 grandes perseguições de Roma, do Império Romano à Igreja de Cristo. Esta foi uma delas, foi uma das mais cruéis no tempo do Imperador Domiciano. E o apóstolo João sofreu, ele já era uma pessoa bastante idosa, e sofreu, foi desterrado para a pedreira que havia lá na ilha de Patmos. E foi lá, entre o ano 95 e o ano 100, que ele então recebeu estas revelações sobre o Apocalipse, sobre o final da história da humanidade. Mas no ano 71, portanto, cerca de 20 anos antes dessas revelações, foi cunhada, ou foi emitida na Ásia Menor, uma moeda chamada moeda Dea Roma, que num dos lados dessa moeda tinha a imagem do imperador e na outra face mostrava Roma. Roma era uma deusa pagã, como sabe, o nome Roma vem de amor, uma deusa pagã, e na imagem ela está sentada sobre 7 colinas junto às águas do rio Tibre. São interessantes, são reveladoras estas semelhanças entre essa moeda de Roma e a simbologia do Apocalipse 17, que mostra uma mulher sentada sobre 7 colinas junto a muitas águas. E esta moeda, cunhada depois da destruição de Jerusalém, mas antes da revelação do Apocalipse, mostra exatamente essa deusa romana que está sentada sobre estas 7 colinas, lá em Roma. Então, os discípulos de Yeshua, os discípulos de Jesus, ao usarem essa moeda que circulava naquela altura, eles obviamente sabiam que essa mulher era Roma, estava lá em Roma. Em ambos os casos, então, tanto a deusa romana como a prostituta do Apocalipse estão sentadas sobre estas 7 colinas junto às águas. E muitos romanos pensavam até que o nome da deusa era amor. Se você pegar na palavra Roma e ler ao contrário, você vai ler a palavra amor, que era o nome dessa deusa do amor, da sexualidade. Por isso, toda essa sexualidade vai encarnar nesta prostituta do Apocalipse, que aqui revela não uma imoralidade física, mas uma imoralidade espiritual, que ainda é bem pior. Como é que o Apocalipse então a descreve? Em primeiro lugar, ela é vista como então a grande prostituta, aquela que provoca e vive da fornicação espiritual. Diz aqui que ela é chamada a grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, e as águas aqui representam, também está lá escrito, representam muitos povos e gente. Portanto, são povos que são dominados por esta prostituição espiritual, por esta imoralidade, e diz que com ela, com esta mulher, fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. O que é que isto quer dizer? Que eles compraram todas estas mentiras trazidas da antiga Babilónia, da adoração dos deuses, do imaginário, da idolatria, que foi transportada ao longo de várias civilizações e chegou até Roma. E então eles começam a misturar o culto a Deus
com o culto também aos santos, aos ídolos e aos demónios. O apóstolo Paulo é bem claro quando diz lá em Coríntios que aquele que está prestando culto aos ídolos está prestando culto aos demónios, porque em cada ídolo há um demónio. Não admira que o mundo esteja neste estado. Não admira que Portugal esteja neste estado de calamidade. E não só Portugal, porquê? Porque quantos ídolos não existem nas casas das pessoas? Eu moro numa cidade chamada Porto, e lá no Porto eu não conheço nenhum café. Nós temos lá muitos cafés, bares onde a gente vai tomar um cafezinho, pode até almoçar, etc. Temos muitos lá espalhados. E não é só no Porto, é por todo o país. Eu estou para encontrar, talvez exista, não é? Há de haver, pelo amor de Deus, mas eu estou por encontrar um café no Porto, onde não haja lá num cantinho, lá um altarzinho, lá com uma imagem da Senhora de Fátima, de Santo António, Buda. Eu lembro uma vez que fui a uma casa com um outro irmão, nós pediram que nós lá fôssemos, que havia lá umas manifestações espirituais malignas. Nós fomos ali na autoridade do Senhor Jesus Cristo para repreender em nome de Jesus aqueles demónios, e Deus operou, porque é o nome de Jesus que opera, não somos nós. Deus libertou aquelas pessoas daquele sofrimento. Então eu, quando passei por lá dentro daquela casa, passei por uma sala, tinha lá um altarzinho lá com um monte de santos de imagens. Era o Buda, era o Santo António, era em cima de Fátima, era uma bonecada tremenda. E eu olhei para aquilo, obviamente que eu sei que ali estava uma das causas do problema, da maldição daquela família. E ele disse, por que tantos bonecos? Não basta um. Se você acredita naquilo, não basta um então para libertar, para proteger. E ele disse-me assim, com aquela simplicidade, enfim, coitado. É que, é assim, temos de ter vários, porque se um adormecer, o outro funciona. Portanto, é melhor ter muitos, não é? Porque algum deles há de funcionar. Fez-me logo lembrar aquela cena lá do profeta Elias, lá no monte, no Monte Carmelo, quando ele desafiou e quando ele começa até a ironizar os profetas de Baal, diz, gritai mais alto, pode ser que o vosso Deus esteja a dormir, pode ser que ele tenha ido à casa de banho fazer necessidades. Ele foi irónico. Ele brincou, no sentido, claro, com seriedade, mas ele pôs à prova a falsidade, a mentira. E, meus irmãos, esse sistema que hoje coabita com o cristianismo, essa cristandade de hoje, nós iremos desenvolver isso mais tarde, num próximo vídeo, é uma mistura, uma caldeirada de cristianismo, porque o nome de Cristo é usado, mas ao mesmo tempo também de idolatria. Porque eu lhe garanto que a pessoa que é mais venerada em Portugal, no meu país, não é o Senhor Jesus Cristo, é a Senhora de Fátima. Quando eu fui um dia àquela grande imagem que há lá em Almada, da imagem do Cristo Rei, eu fui lá uma vez, quis conhecer aquilo. Eu pensei, bom, ao menos, não vou descrever qual é a história daquilo, aquilo foi uma oferta da cidade de Lisboa pela proteção de Cristo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal ficou de fora da Segunda Guerra Mundial, aparentemente, não é? Mas pelo menos não entramos fisicamente na guerra, não tivemos vítimas físicas da guerra, por assim dizer. Então foi erigida aquela estátua do Cristo Rei como o grande protetor da cidade de Lisboa. Mas quando você vai lá e você vai à capela, à igreja que está por baixo dos pés dessa imagem, o que é que você vai ver? O culto a Maria. Então, de facto, quem é adorado, quem é idolatrado, não é o Senhor Jesus Cristo, mas é Maria. É Nossa Senhora. Os papas recentes, desde João Paulo II até ao atual, eles têm colocado Fátima como o centro da adoração de Maria no mundo inteiro. Fátima hoje é chamado o altar do mundo, que concentra milhões de pessoas que vêm de todas as partes da terra para cultuar aquela imagem, aquele boneco, que nada pode fazer, que nada faz, não fala, não sente. Se não tiverem cuidado ao carregar aquela imagem, quando ela vai apanhar ar,
não é? Ela cai, ela se despedaça em pedaços, então aquilo é uma contradição, aquilo é um adultério espiritual, porque o Senhor diz na sua palavra: não terás outras imagens diante de mim, não te curvarás diante delas. Há pessoas que me dizem: mas eu não adoro aquela imagem. Mas espera aí, mas você curva-se diante dessa imagem. O chefe da Igreja Católica curva-se diante dessa imagem. Então só esse simples ato de se curvar, de lhe prestar homenagem, já é abominação, já é adultério espiritual. Porque por um lado tem a Bíblia, usam a Bíblia para certas situações, mas por outro lado estão a contradizer a palavra de Deus. Eu lembro há alguns anos atrás, eu já fui algumas vezes ao Vaticano, como turista, obviamente. Eu não sou daqueles que não entro numa catedral católica ortodoxa, ok? Eu gosto de ver arte, gosto de apreciar a arquitetura. Não me cai nenhum boneco em cima da cabeça por causa disso, pelo amor de Deus. Maior é aquele que está em mim que aquele que está no mundo. Há coisas que são dignas de apreciação, pinturas impressionantes. O Museu do Vaticano é assombroso, vale a pena ser conhecido. A própria Catedral de São Pedro, eu sei que toda a sua construção foi uma abominação, mas lá dentro existem obras que são impressionantes. Vale a pena conhecer no sentido cultural e histórico, é claro que sim. Numa dessas visitas, eu estava com um grupo de turistas portugueses e nós íamos fazer a visita. Então aquilo é muito complicado, ter acesso ao museu, porque são milhões de pessoas, não é, que querem visitar o museu, a Capela Sistina, tudo aquilo. Então nós tínhamos uma hora certinha que o nosso guia conseguiu lá um buraquinho, por assim dizer, na hora do almoço, para nós lá irmos entrar na fila e conseguir fazer aquela visita. Então nós tínhamos mais ou menos uma meia hora de intervalo de espera entre o almoço e aquele tempo da visita. Então nossa guia deixou-nos dentro de uma das maiores lojas de souvenirs que há ali à volta, lá na Praça do Vaticano. É uma das maiores, uma loja com, sei lá, uns 300, 400 metros quadrados, imensa. E eu andei ali, ver uma coisa, ver outra, era tanto boneco, tanta velas, enfim, tanta coisa. E depois, à altura, deu-me assim um clique, assim, olha, vamos procurar uma Bíblia. Eu andei por lá, procurei livros sobre João Paulo II, livros sobre a história daquele lá, não sei o quê, não encontrei uma Bíblia. Eu pensei, bom, espera aí, deve haver algum canto aí qualquer onde haja Bíblias, pelo amor de Deus. Uma loja de souvenirs ligados à Igreja Católica, não há uma Bíblia, não pode ser. Então dirigi-me a uma das funcionárias, por sinal é uma brasileira, muito simpática, perguntei: olha menina, eu estou à procura de uma Bíblia, gostava de ver, e ela disse: Bíblias não temos. E fiquei a olhar para ela: então, mas espera aí, então, mas isto é uma loja de produtos cristãos. Como você sabe, a Bíblia é o livro do cristianismo, não é? Então, nesta loja onde eu vejo de tudo e mais alguma coisa, e não encontro uma Bíblia, ela se riu assim, encolheu os ombros. Eu percebi que ela concordava comigo. Achava também estranho. Mas sabe o que é que eu pensei? Porquê é que não há ali Bíblias à venda? Quem dirige aquela loja não é tão estúpido que não vá colocar coisas que as pessoas não procurem. Se as pessoas querem velas, ele põe lá velas. Se as pessoas querem imagens de João Paulo II, ele vai colocá-las lá à venda. Mas as pessoas não procuram, se elas não estão lá as Bíblias, é porque as pessoas não procuram esse produto. Porque quem vai a Roma, quem vai ao Vaticano, não vai atrás da Bíblia. Porque se fosse atrás da Bíblia, corria o risco de abrir os seus olhos e ver: espera aí, isto aqui está tudo errado. Isto aqui está tudo a contradizer aquilo que Deus determinou nos seus mandamentos. Isto não é cristianismo. Isto é um adultério espiritual. Isto é a mistura de tudo. Por isso, lá naquela loja, com produtos cristãos, não se encontrava uma única Bíblia. É isto que João revela quando ele vê essa grande Babilónia. Essa mulher que faz com que a humanidade se embebede, que perca o discernimento, perca a visão correta das coisas. Essas pessoas bebem o vinho desse adultério espiritual. E por isso está escrito na sua cabeça: mistério,
É mistério porque isto já vem da antiga Babilônia, os mistérios dos deuses da antiga Babilônia foram trazidos para Roma, para essa grande Babilônia. Mas não só ela é vista como uma grande prostituta, mas ela também é descrita como tendo uma grande influência política e económica ao nível global nos dias de João. E agora era Roma, dos reis de Roma, dos imperadores romanos, era Roma imperial, naquela altura, dominava o mundo conhecido então. O Império Romano estendeu-se desde Portugal. Nós temos muitos vestígios em Portugal, antigas cidades romanas como Conímbriga, Brácara Augusta, Lissipos e por aí fora. Vai até o sul da Inglaterra, vai até a Ásia Menor, todo o norte da África, portanto, todo esse domínio, essa esfera de influência política e económica, nos dias do apóstolo João, nos dias do Apocalipse, obviamente que era Roma que se podia identificar com esta grande cidade, essa nova Babilônia, porque na altura a Babilônia, lá do Iraque, já estava em ruínas, já estava destruída, portanto não tinha mais qualquer influência. Agora, essa influência tinha sido trazida para a Roma dos dias do apóstolo João. E diz então o texto, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Portanto, são povos que são dominados por esse sistema espiritual e material, esta mistura de barro e de ferro, e que domina e que faz com que as pessoas fiquem sujeitas a essa autoridade que vem de Roma. Todas as nações beberam do vinho da ira da fornicação e os reis da terra fornicaram, ou seja, venderam-se a esse sistema e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Então vemos esta grande influência política e económica a nível global. Mas ela também, Roma, a Roma do apóstolo João, se identifica com todo o sistema babilónico na sua força, na sua riqueza e no seu poder. Diz que a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Já não era então a Babilônia, não era Lisboa, não era Jerusalém. Jerusalém nunca teve esse domínio sobre os reis da terra. Jerusalém nunca conquistou outras nações. Roma sim. Então, por isso, essa cidade é realmente a Roma dos dias do Apocalipse. Ela, como já vimos, também está assentada sobre essas 7 colinas e ela provoca, está aqui descrita como a causadora do assassinato de muitos mártires cristãos. O texto diz, vi a mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Ou seja, João nunca pensou ver uma coisa daquelas. Uma mulher toda manchada do sangue dos filhos de Deus. Diz depois também que nessa mulher, se achou, e na cidade se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Claro que isto não são os mortos nas guerras genéricas, são os mortos pela causa de Jesus, são os mártires da igreja. Outra característica diz aqui que ela se glorifica a si mesma. Ela se exalta a si mesma. Isto é característico já do rei de Tiro, lá em Isaías capítulo 14, e da Babilônia. Também vemos isso escrito em Ezequiel capítulo 28. O coração desse rei, que é o símbolo de Satanás, obviamente, se eleva acima dos céus, quer ser mais do que Deus, se autoproclama até como Deus. Isso é o ADN de Satanás, é a sua frustração por não conseguir ser Deus dos deuses, dominar sobre o Deus dos exércitos. Então ele vai injetar todo esse veneno também no anticristo e também nesta mulher que se exalta, que se glorifica a si mesma. Ela se glorificou e em delícias esteve, diz a palavra, foi-lhe dado também por paga outro tormento e pranto, porque ela diz em seu coração, estou assentada como rainha, eu não sou viúva, eu não verei o pranto. Ou seja, ela se acha senhora do pedaço.
Ela acha que governa, que ela quer a senhora que é indestrutível, incontestável, mas ela está a caminho da destruição. Ela também é identificada pelo apóstolo João pela sua grande idolatria e pelas feitiçarias. Sabe que alguns anos atrás saiu um artigo do chefe, o cardeal, que é o chefe dos exorcismos no Vaticano, que é Roma atual, e é a configuração da Roma antiga. E ele disse que, isto foi ele que disse, isto não foi um protestante, não foi um evangélico, não fui eu que o disse. Foi o chefe dos exorcistas de Roma que disse que ali é um ninho de demónios. Foi ele que o disse, que o Vaticano é um ninho de demónios. Que o número de pessoas possessas naquele centro é impressionante. Bispos e outros são exorcizados ali, naqueles corredores. Não admira que João tenha visto essa cidade como o centro mundial da feitiçaria. E como você sabe, a bruxaria, a feitiçaria e o espiritismo andam de mãos dadas com Roma, com todo esse sistema. As bruxas, elas não são católicas. Elas não vão também à missa, a maior parte delas. Elas também não rezam a Ave Maria, mas também depois fazem a bruxaria. Os videntes, muitos deles também não estão ligados a esse sistema. O espiritismo também não está ligado a todo este culto dos anjos, às orações místicas. De onde é que tudo isto vem? Isto não vem da palavra de Deus. Isto vem desta grande Babilónia, que agora é Roma. Vem de lá. Quando o juízo é feito, a palavra de Deus diz que a luz da candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. É de lá que vem todo esse chama do engano, da confusão espiritual. A feitiçaria, o satanismo, as coisas ocultas, coisas feitas nas trevas e que dominam tanta gente pelo mundo fora. Diz mais também que a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro, ou seja, muito rica, opulenta, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação espiritual. E na sua testa estava escrito mistério, a grande Babilónia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ela trouxe toda esta confusão espiritual. Esta prostituição, esta abominação é a mistura das religiões. Este atual Papa Francisco, ainda agora há dias, esta semana mesmo, ele juntou lá em Roma líderes das principais religiões do mundo para uma oração conjunta pela paz. E aquilo que ele diz, isto já começou com o Papa João Paulo II, lá em Assis, aquilo que eles alegam é que Deus é o mesmo. E seja hindu, seja budista, seja muçulmano, seja judeu, seja lá o que for, o Deus é o mesmo. Então cada um ora ao seu Deus e as suas orações serão válidas. Veja só, esta confusão espiritual, esta salada russa, esta fornicação, esta imundícia aos olhos do Senhor. Quando Deus diz só ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Quem é este Deus? Este é o Deus de Abraão, e Isaac e Jacó. É o Deus de Israel. É o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro Deus além dele. Mas quando o Papa, o chefe desse sistema abominável, mistura tudo isto e diz, não importa qual é o Deus a que tu vais prestar culto, a quem vais orar, não importa, porque é o mesmo Deus. Somos todos irmãos, diz ele. Esta última encíclica que ele agora escreveu, agora nestes últimos dias, foi publicada agora nestes dias, diz que somos todos irmãos. Somos todos fratelli. Bom, eu não sou irmão deles. Eu estou de fora.
Eu não sou irmão, espiritualmente falando, de quem anda atrás desses ídolos. E de quem acha que Alá é o mesmo Deus de Israel. Não é o mesmo Deus. Ele é um ídolo que Maomé descobriu lá em Meca, entre 360 ídolos. Ele foi buscar aquele ídolo, simbolizado pela lua, e daí criou uma nova religião monoteísta. Mas não é o Deus de Israel. Ele escreveu uma falsa narrativa, o Corão é uma distorção completa das Sagradas Escrituras. É algo horrível, não é o mesmo Deus. Eu não posso ter comunhão com o muçulmano, ou com o hindu, ou com o budista, ou seja o que for, porque são outros deuses, são outras entidades criadas pelos homens. Por isso mesmo, quando alguém, um líder religioso, consegue juntar tudo isto e influenciar todas as pessoas, porque quando eu me manifesto nas redes sociais e condeno essas atitudes, eu sou atacado até por ditos cristãos evangélicos. Dizem que eu sou fanático, que eu sou fundamentalista, que eu sou radical, e que eu estou ultrapassado, que ando a assustar as pessoas, e que hoje temos que nos dar todas as mãos uns aos outros. Não é verdade, meus irmãos. Não é verdade. O Senhor diz: sai dela, povo meu, sai desse sistema corrupto, sai dessa mentira, porque eu vou destruir toda essa Babilônia. Deus vai descarregar a sua ira sobre esse sistema religioso perverso, adúltero, abominável aos olhos do Senhor. Então Deus diz: sai dela, não te juntes a essa idolatria. Mas eu posso ter comunhão porque nós temos alguns pontos em comum. Sim, e depois e o resto? Você até pode acreditar que muitas pessoas bem intencionadas têm uma boa imagem de Cristo e do Senhor Deus, não tenho dúvidas sobre isso. Mas depois, vamos ser mais claros. Não quero com isto ofender ninguém. Se calhar alguns vão até cortar relações comigo. Tenho pena. Mas a maior prova de amor é dizer a verdade. Mal de mim seria ocultar essas coisas, porque eu conheço as Escrituras. Ou pelo menos vou conhecendo aos poucos. Já li não sei quantas vezes, mas há muita coisa para aprender ainda. Mas daquilo que eu conheço, eu sei claramente aquilo que Deus ama e aquilo que Deus abomina. Então, às vezes eu vou a uma celebração religiosa, católica, e como há pouco ainda aconteceu num funeral. Eu respeito, eu sou das pessoas dentro de uma capela, templo católico, respeito quando é para levantar, fico de pé, quando sentar, sentar, não estou ali a contar piadas e nada disso, olha, nem posso, mas observo o que se passa à minha volta. Ainda recentemente, num funeral católico, eu estava impressionado com o sermão do padre. Eu disse: epá, este homem deve ser crente, este homem está a usar a Bíblia, está a usar textos bíblicos bons, que eu usaria também se eu pregasse neste funeral. Eu diria quase as mesmas coisas que ele disse: a esperança da ressurreição, a esperança de vivermos para sempre com Jesus. Uau! Eu disse: claro, este homem é nascido novo. Mas depois, logo a seguir, qual não é a minha desilusão? Quando começa a rezar a Ave Maria e começa a dizer coisas que não são corretas, como dizendo que aquela pessoa que está ali, o seu cadáver está ali diante de nós, e que às vezes aquela pessoa nem era tão religiosa assim, nem ia à missa nem nada, se calhar até nem acreditava em Deus, mas agora de repente tornou-se um irmão. Este nosso irmão vai ser recebido nos braços do Pai. Eu comecei a olhar para aquilo e depois começo a ver a oração feita pelos mortos, que é uma coisa condenada nas Escrituras. Então eu disse: pronto, está tudo estragado, está o caldo entornado, mas eu costumo dizer, isto estava a correr tão bem, mas agora o comboio descarrilou, e quando descarrila nada mais o vai parar, vai pela ribanceira abaixo. Então nós podemos até achar que há pessoas que têm de facto algum conhecimento, mas infelizmente basta um pouco de fermento, como diz Paulo, para levedar toda a massa. Bastam uns pingos de veneno num copo de água para nos matar. Ou seja, não adianta a pessoa ter uma parte de conhecimento, ser bem intencionada, se depois ela é envenenada pelo resto daquilo que lhe é trazido, que é
absorvida. Então nós temos que separar as coisas. Não é possível amar a dois senhores ao mesmo tempo. Não é possível servir a Deus e a Baal, ou a Belial. Não é possível nos curvarmos diante de Deus e ao mesmo tempo também nos curvarmos diante de imagens da Senhora de Fátima ou da Aparecida, ou seja do que for, e prestar-lhe culto e acender-lhe velas, e seja o que for. Isso é abominação aos olhos de Deus. Portanto, não se deixe iludir. Não pense que as coisas agora estão diferentes. A linguagem pode ter mudado em alguma coisa, mas a essência ainda é a mesma. Para lembrar as falsas testemunhas de Jeová, com quem eu já lidei muitas vezes, e eles têm mudado a estratégia. Você for daqueles que ainda debate com eles, você vai ver que eles agora mudaram a forma de nos contactarem, o contacto, a estratégia que eles usam, agora vem com uma linguagem muito próxima dos cristãos, muito cristã, por assim dizer, muito bíblica, porque eles têm cursos internos em que eles aprendem como lidar com os evangélicos, sabia disso? As testemunhas de Jeová, as falsas testemunhas de Jeová, fazem cursos lá dentro das instalações dos salões do reino das trevas, como é óbvio, é que eles aprendem como lidar com os evangélicos. Eles sabem como lidar connosco. E por isso mesmo, algumas pessoas, eu fiquei espantado ainda há pouco tempo atrás, lá no lugar onde eu moro, que está infestado de testemunhas de Jeová, todos os dias andam ali à volta, em frente aos supermercados, nas ruas e por aí fora, com aquelas revistas. E eu dou de caras com uma pessoa que era de uma igreja evangélica. Esse senhor já foi comigo a Israel, numa excursão, uma ou duas, e estava ali com aquelas testemunhas. Eu disse, o quê? Mas está uma confusão. Você está aqui com estas revistas? O que é que se passa consigo? Aquele homem, com um sorriso, sem graça nenhuma, disse-me, o Deus é o mesmo. Meus queridos, eu quase não conseguia acreditar no que estava a ver. Um evangélico, membro de uma igreja ali perto, uma igreja bem respeitada, considerada, e agora se converteu às testemunhas de Jeová, dizendo que o Deus é o mesmo. Mas que falta de discernimento é este? Mas ele não será o único que, infelizmente, perde os conceitos fundamentais das Escrituras Sagradas. Deixa de dar o valor devido àquilo que é o mandamento de Deus, àquilo que é inegociável, e dá as mãos à mentira, aquilo que é, aos olhos de Deus, abominável, a negação da divindade de Jesus Cristo. Essa é a doutrina pior de todas, é a negação da divindade de Jesus Cristo, dizer que ele é apenas um homem perfeito, que ele é um pequeno Deus, como eles dizem. Eles negam a divindade daquele que é o único Salvador. Como é que eu posso ser salvo por alguém que não é Deus? Como é que eu posso ter os meus pecados perdoados por alguém que não tem divindade, que não tem atributos divinos? Como é que é possível eu conviver com essa doutrina abominável e acreditar que Deus é o mesmo? Bom, meus irmãos, este é claramente um sinal destes últimos dias. Esta confusão, esta Babel. Babilônia começa com Babel. E como é que Babel acaba? Com a confusão. E assim é a Babilônia espiritual. É a confusão, é a mistura de tudo e de todos. E mais eu poderia falar sobre isto. Diz a palavra que os pecados desta Babilônia se acumularam até ao céu. E Deus se lembrou das iniquidades dela, porque ela é destruída num só dia. Numa só hora, Deus resolve a questão. Tal como a Babilônia foi numa noite, de madrugada, lembra-se lá em Daniel, que os medo-persas atacaram a Babilônia e arrasaram por completo, e dominaram, estenderam o território ainda mais longe. Assim também está profetizada a destruição desta Babilônia, desta mulher que encabeça estes reinos
que são dominados por ela, mas que têm um âmbito global. Estes enganos, estas mentiras cairão sobre os juízos de Deus. Ela também, para finalizar, tipificada como esta grande cidade, que era o centro do comércio mundial. Fala que estes mercadores, estes comerciantes vão chorar por causa da queda da Babilónia. Porquê? Porque eles viveram à custa disso. Este domínio romano, e que depois foi ao longo dos séculos transportado para o poder papal, e que dominou o comércio mundial durante séculos. Nações e reinos viviam subjugados pelos papas. Portugal, por exemplo, foi formado no século XII, mas com o consentimento papal, com a bula do Papa. Se o Papa não consentisse, Portugal nunca poderia declarar-se uma nação independente. Ele é que mandava. Todo este comércio feito, estas conquistas comerciais das descobertas do Novo Mundo, como assim é chamado, tinham também por trás o comércio, os tributos que eram pagos a Roma. Roma recebia tributos de tudo aquilo que era conquistado pelos portugueses, pelos espanhóis e por outros católicos ao longo da história. Como sabem, nós dominámos metade do mundo. Então essa cidade dominava, era o centro de todo esse comércio que comercializava o ouro, a prata, pedras preciosas e por aí fora. Só como exemplo, o convento de Mafra, que é uma obra arquitetónica fabulosa lá em Portugal, lá em Mafra, foi construída, é uma obra religiosa, porque é o convento, hoje é repartida pelo museu e pelo quartel também, de infantaria, onde eu fiz uma parte de serviço militar, que é uma obra grandiosa, uma coisa fabulosa. A biblioteca do convento de Mafra vale a pena ser conhecida, mas tudo aquilo foi construído com o dinheiro que veio do ouro do Brasil. Então, tal como diz o escritor José Saramago, nesse ponto eu concordo com ele, enquanto a Inglaterra se industrializava, usava o dinheiro das colónias para se desenvolver, para se industrializar, Portugal ia à missa. Ou seja, Portugal usava o ouro das colónias para fazer grandes capelas, grandes catedrais, para instituir o culto mariano e por aí fora. Por isso Portugal ficou sempre nesse atraso. Enquanto as nações protestantes se desenvolviam, as nações católicas usavam essas riquezas para cultuar Maria e outros deuses por aí fora. Então, quando esse império ruir por completo, os mercadores vão chorar e vão dizer: ai, 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 caiu a grande Babilónia. Tudo aquilo que nós sonhamos, tudo aquilo que nós depositamos, os nossos valores, a nossa confiança, tudo isso vai ruir numa simples hora. Concluindo, então, se você faz parte desse sistema, digo com muito amor, saia enquanto é tempo. Ninguém é salvo por ser evangélico ou protestante, mas muito menos por ser católico. Não é a religião que nos salva. Eu jamais convidarei alguém a mudar de religião. Não. Eu convido as pessoas a conhecerem Cristo Jesus, o Salvador, o Messias de Israel, o único Deus verdadeiro, que veio para remir, pagar a nossa culpa, os nossos pecados, lá em Jerusalém. Ele foi sacrificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veio dar a sua vida em nosso resgate. Veio para nos libertar da condenação de Deus. E Ele quer que nós sejamos salvos por Ele. Que nós o adoremos como o único Deus verdadeiro, Senhor. Aquele que está sentado no trono. O único que é digno de ser adorado e ser seguido e obedecido. Isso é a verdadeira fé. Isso é a verdadeira essência do cristianismo. Foi assim que a igreja começou em Jerusalém. Eles não começaram a adorar as imagens. Nem o símbolo da cruz sequer era usado naqueles 3 primeiros séculos. Isso vem mais tarde. Isso vem depois, quando Constantino já começa, na sua pretensa conversão, começa a paganizar o cristianismo e a cristianizar o paganismo.
começa a misturar tudo. Então essa igreja começa a entrar em decadência, em adultério espiritual. Torna-se uma coisa completamente diferente. Já não é mais a igreja de Cristo. Ela já não está mais assente sobre os fundamentos de Cristo e dos apóstolos. Não. Ela está corrompida pelas encíclicas, pelas bulas papais, por tudo aquilo que foi inventado ao longo de séculos e que desvirtuou completamente o cristianismo e que fabricou uma nova religião, algo abominável aos olhos de Deus. É disso que eu estou a falar. Se faz parte desse sistema, saia e volte para Cristo apenas. E procure uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada. Eu não estou a dizer qual é a igreja certa, não há igrejas perfeitas. Enquanto houver homens, enquanto eu estiver numa igreja, ela estará imperfeita, como é óbvio. Mas procure uma igreja, uma congregação, por muito pequena que seja, mas onde a palavra de Deus é valorizada. Onde Cristo e só Cristo Jesus é adorado. Onde as orações são só feitas ao Senhor Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Procure uma igreja simples, onde estes valores são vivenciados, onde o amor fraternal também é vivido, mas onde a única fonte, regra de autoridade, são as Sagradas Escrituras, não tradições humanas, não o misticismo que se vê, essa mistura de misticismo com Bíblia que se vê por muitos lados, estas novas igrejas, nada disso. Procure uma igreja onde, de facto, aquilo que conta como regra de autoridade e de fé é unicamente a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, e você estará no lugar certo. Que Deus